Gálatas capítulo 2, versículos 20 e 21. Diz assim o apóstolo Paulo: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Amém e amém. Por enquanto, vamos orar? Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos em Tua presença em oração, gratos a Ti, por esse tempo que teremos agora de aprendizado, que seja um tempo verdadeiro, onde nós possamos assimilar as verdades da Tua palavra, especialmente nessa epístola que iremos estudar, seu pano de fundo histórico, que extraiamos daqui lições poderosas para a nossa vida. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Tá ok? Deixa eu molhar a garganta aqui. Irmãos, acho que eu peguei a revista errada. Só um pouquinho, irmãos. Eu troquei a revista, tá? Eu peguei a revista errada. Me aguarda 1 minuto para eu pegar a revista correta. Voltei, meus irmãos, voltei. Esse é o pastor Giancarlo, que esquece, troca a revista. Que maravilha, né? Bom dia, Renata e Edivaldo, bom dia para vocês. Então vamos lá, conversar um pouquinho sobre essa carta, essa epístola que é preciosa do apóstolo Paulo. Ela é muito... Eu já dei um estudo sequencial sobre a carta de Paulo aos Gálatas, trabalhamos essa carta, então muitos irmãos vão se lembrar de algumas informações que a gente vai dar aqui, tá ok? Vamos lá então, essa carta provavelmente ela foi escrita no ano 48 ou 49 depois de Cristo, né? Segundo os comentaristas, provavelmente esta é a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu, né? Então, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu. Segundo os comentaristas também, provavelmente Paulo escreve essa carta quando estava em Antioquia da Síria, tá? E tem como alvo as igrejas da região da Galácia. Eram 4 cidades que faziam parte daquela região, né? Psídia, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, que Paulo evangelizou durante a sua primeira viagem missionária. Então, quando Paulo escreve a igreja aos Gálatas, eram para as igrejas da região e era por causa, ele escreve visando, né, os judeus e gentios que haviam se convertido naquelas igrejas, naquela região, né? Então, esse é o pano de fundo. É interessante que Paulo, ele, desde a sua conversão até a sua prisão em Roma, são 30 anos, Paulo teve aproximadamente aí 30 anos de ministério, desde o início da sua conversão em Damasco, no caminho de Damasco, até a sua prisão e martírio em Roma. E Paulo, durante esses 30 anos, gente, ele era um missionário, ele era um evangelista, né? Ele era um apóstolo, um plantador de igreja, então ele ia pelas regiões, ele ia
pregando a palavra. Bom dia, Grande Daniel, bom dia, Ana Carolina Morato, bom dia para vocês. Então ele ia pregando, o prazer de Paulo, o chamado de Paulo era esse apostolado que tinha como base levar o evangelho e plantar igrejas. Ele fez 3 grandes viagens missionárias, que a gente já falou sobre isso aqui, e ele plantou igrejas em várias localidades, né? Nas províncias da Galácia, da Ásia, da Macedônia, quer dizer, no norte da Grécia, e também em Acaia, sul da Grécia, né? E uma delas, que muitos creem, né, ser a primeira epístola, que é essa aqui aos Gálatas, foi dirigida, se você vai ver lá no versículo 2, às igrejas da Galácia, que é uma referência aqui à parte sul da província da Galácia, que era composta de 4 cidades, como eu já citei: Listra, Derbe, Antioquia da Psídia e Icônio, né? Cidades que Paulo evangelizou naquele período, ok? E aí o que aconteceu? Desde a sua visita àquelas cidades da Galácia, da evangelização, de ter fundado igrejas, Paulo deixou a igreja constituída naquele lugar, aquelas igrejas vinham sendo perturbadas por falsos mestres. Aquelas pessoas começaram a desencadear nas igrejas um ataque muito poderoso, especialmente contra a autoridade de Paulo e a autoridade do evangelho que Paulo pregava, né? E o que eles contestavam? Qual era a síntese do evangelho de Paulo? É que a salvação é pela fé somente, não depende de obras da lei. Então Paulo fala, Romanos 5, Paulo escreve assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, a justificação, o perdão, a salvação é somente pela fé em Cristo Jesus, nada mais. E esses judeus, na verdade eram judeus, que supostamente haviam se convertido, eles iam pelas igrejas, e o que eles ensinavam? Eles ensinavam que a salvação teria que ser uma junção da fé em Jesus, mas também com o judaísmo, que ninguém poderia ser salvo sem crer em Jesus, mas também sem ser judeu, né? Sem se circuncidar, que era o ritual de iniciação na fé judaica, e cumprir os mandamentos da lei dos judeus. Então eles tinham que ter 3 coisas: fé em Jesus, que para Paulo é somente isso, que é a fé em Jesus que salva, mas para eles era a junção da fé, da circuncisão e da guarda da lei. O que Paulo, se você lê aí, especialmente o capítulo, deixa eu ler para vocês o capítulo 1, o versículo 6. Olha como Paulo já chega de sola, né? Admira-me, Paulo escrevendo para os irmãos da igreja. Aí Paulo fala assim: me admira muito que vocês estejam passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então, aqueles falsos mestres estavam conseguindo cooptar, né, gente para a crença deles. Aí Paulo falou assim: gente, eu estou admirado com vocês. Só que a admiração de Paulo aqui não era aquela admiração elogiosa, como eu te admiro, não. A admiração de Paulo aqui era o espanto. Paulo está espantado. Eu não consigo entender como é que vocês, tão depressa, estão abandonando o verdadeiro evangelho, o evangelho que eu vos ensinei, o evangelho de Cristo, para seguir um outro evangelho
que é uma mistura, né? E nós vamos conversar, vamos trazer isso para os dias de hoje. Já já a gente chega lá. Mas essa era a tônica da mensagem de Paulo, né, para aquele momento. Bom dia, Edna, bom dia, irmã Catarina, que entrou aqui. Eu vou vendo os irmãos e vou dando um bom dia aqui. Então, essa era a tônica da mensagem de Paulo. A salvação é pela fé em Jesus, nada mais. E esses judeus estavam indo nas igrejas dizendo, não, Paulo está errado, porque a salvação é a fé em Jesus, mas tem que se tornar judeu, né? E aí Paulo vai combater esses falsos mestres, esses falsos ensinos. Paulo não se cala diante de falsos ensinos, diante de falsos mestres que estavam tentando corromper a igreja de Jesus. Sabe, gente, às vezes não é fácil, às vezes é difícil identificar falsos mestres, porque às vezes, por mais esclarecidos que nós estejamos, então é necessário que a gente tenha sempre vigilância, estudar sempre a palavra de Deus, a Bíblia, para não sermos enganados por gente que quer ensinar e deturpar o Evangelho de Jesus. A história prova e comprova que ao longo de toda a história da igreja, dezenas, mas é muita gente que se levanta sempre com uma ideia, né, diferente daquilo que o Evangelho... Sabe por quê, gente? Parece que as pessoas têm um comichão, né? Parece que tem uma formiguinha na alma, que não conseguem sossegar e se contentar com o Evangelho que está aqui. Parece que o Evangelho que está aqui na Bíblia Sagrada, parece que esse Evangelho que está aqui, esse ensino, é muito pouco. Não, é muito pouco. Eu não me contento com isso, tem que ter algo a mais, para trazer mais emoção, tem que ter algo a mais, para trazer mais... Não, o Evangelho é o que está escrito. E precisamos caminhar o mais perto possível, próximo possível, né, da pureza desse Evangelho e do entendimento desse Evangelho, né? Então, aí o apóstolo Paulo fala, gente, o que está acontecendo com vocês? Então, as pessoas precisam se aproximar das Escrituras Sagradas. O problema é que falsos mestres sempre chegam com falsas ilusões, com falsas esperanças, com falsas expectativas, lançam nas pessoas falsas expectativas, e as pessoas ficam impressionadas, os olhos enchem, quando de repente chega alguém que supostamente tem uma autoridade de Deus, mas essa autoridade de Deus, que uma pessoa diz que tem, ela precisa ser testificada por aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Se foge da Bíblia, temos que tomar cuidado. O apóstolo Paulo chega a dizer aqui, a partir do versículo 6, ele fala assim, gente, parece que ele já estava prevendo, já estava vendo o que ia acontecer. Ele fala assim, se até mesmo um anjo descer do céu e vos anunciar um outro evangelho, seja anátema, seja amaldiçoado. Então, se você for ver o surgimento de algumas igrejas que se dizem até cristãs evangélicas, elas começam com supostas aparições de anjos. A igreja dos Mormons, ela surge com a aparição de um suposto anjo que fala para o fundador dessa igreja ir numa caverna, que lá vai encontrar umas placas, e nessas placas estarão o verdadeiro evangelho, ou seja, tudo aquilo que estava antes de se encontrar nessas placas era o falso evangelho. E Paulo já tinha falado, se até mesmo um anjo descer do céu e vos anunciar o outro evangelho, é amaldiçoado, porque está errado, está em confronto com o evangelho que eu vos ensinei. Então, Paulo aqui, ele entra mesmo falando, olha, esse evangelho que essa turma tem ensinado para vocês, ele é maldição para a vida de vocês, porque foge
do Evangelho de Jesus. Né? Então, naquela igreja, naquela região, havia um grupo judaizante que acreditava que o indivíduo, para ele se tornar um cristão, antes ele tinha que se tornar um judeu. E Paulo fala, e a carta de Paulo aos Gálatas, ela tem um nome, né? Se a gente for colocar assim, trazer uma sentença, resumir a carta de Paulo, Paulo comunica a libertação do pecado pela graça e não pela lei. Aí no capítulo 5, Paulo fala, né, para a liberdade é que Cristo nos libertou. Nós estamos... O que Paulo está tratando aqui, a questão da liberdade? Que o cristão é livre, não para pecar. Paulo está dizendo que o cristão é livre dessas amarras religiosas, né, especialmente aqui do judaísmo, querem trazer de novo para as pessoas. Então Paulo escreve essa carta, né, para defender a salvação somente pela graça. Aliás, uma das colunas da reforma protestante é justamente essa: somente a fé, né, sola fide, somente a fé, e sola gratia, somente pela graça. Né? Aí, Efésios capítulo 2, né? Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Então é isso que Paulo está trabalhando aqui. O que é preciso para uma pessoa se tornar uma cristã, uma crente em Jesus? O necessário fundamental é a fé em Jesus, ou seja, não é somente, eu tenho fé em Jesus, não é somente acreditar que Jesus existiu. Quando fala que a salvação é pela fé em Jesus, a fé aqui é crer em toda a obra, tudo que Jesus fez é suficiente para me salvar. Então eu tenho fé nesta obra, no nascimento, no ensino, na morte e na ressurreição de Jesus. Olha só que coisa fantástica. A fé em Jesus, ou seja, na obra que Jesus fez, nascimento, ensino, morte e ressurreição. A minha fé em Jesus é o que me salva. É isso que me torna um cristão. Né? E aí, eu vou ser batizado, né? Para confirmar essa minha fé, porque o batismo é um ritual de iniciação que me insere na família cristã, assim como a circuncisão era para o judeu. E é interessante uma coisa, irmãos, porque o que esses falsos mestres, tanto daquela época quanto os de hoje, eles costumam fazer para tentar arrebanhar pessoas para o seu rebanho? Eles vão na casa das pessoas, eles faziam isso. Eles iam na casa das pessoas e, primeira coisa, antes de ensinar o falso evangelho, eles tentavam primeiro desqualificar o pregador do evangelho. Eles primeiro chegavam nos lugares e diziam: olha, Paulo não era um apóstolo verdadeiro. Lembra que eu falei aqui, 1 e 2 Coríntios, que Paulo trabalha a defesa do seu apostolado? Porque Paulo não foi apóstolo junto com os 12, escolhido junto com os 12 apóstolos. Paulo foi escolhido depois pelo próprio Cristo. Então Paulo era sim um apóstolo, né? Ele é chamado apóstolo aos gentios. Deus chama Paulo para ser um apóstolo aos gentios, né? Então, entenda uma coisa. O que acontece então? Eles chegam e primeiro tentam desqualificar a pessoa. Eles tentam desqualificar o mensageiro. Aí, quando a pessoa fica em dúvidas do mensageiro, o que eles fazem?
olha, se o mensageiro não é confiável, então a sua mensagem também não é. E o que Paulo tem que fazer aqui? Da mesma forma que 1 e 2 Coríntios, Paulo faz uma defesa do seu apostolado, aqui ele também tem que fazer. Ele precisa gastar um tempo para mostrar quem ele era. Ele precisa mostrar quem ele era. Aí ele faz um relato da sua vida. Olha, eu vou dizer a vocês quem eu sou, né? Aí ele fala aqui, ó, capítulo 1, né? Até o capítulo 2, ele começa a relatar um pouco sua vida, que ele foi separado por Deus antes de nascer, viveu dentro do judaísmo, até perseguiu a igreja. Ele começa a relatar a sua vida. E com essa biografia é muito lindo. Lê aí o capítulo 1 até o capítulo... Lê todo o Gálatas, né? Tá? Bom dia, Berenice. Paz do Senhor Jesus. Tá bom? O que Paulo, então? Com a biografia dele, Paulo contraria os hereges e defende a sua autoridade apostólica. Porque ele tinha consciência da necessidade de tal defesa, porque foi Paulo mesmo que disse: ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além desse que vos temos pregado, seja amaldiçoado. Então Paulo primeiro faz uma defesa. Aqui um adendo, né, que a gente tem que ficar atento das intenções daqueles que querem falar de Deus para nós, conversar as coisas de Deus. Se você ler, irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 47, ali está um pequeno relato de como a igreja vivia. Deixa eu abrir aqui, para os irmãos terem uma ideia de como a igreja ela vivia, como era o seu dia a dia, as suas reuniões, como é que eles aproveitavam o tempo. E é uma lição para nós também. Porque quando alguém chega na minha casa e começa a falar de alguém, falar mal de alguém, a gente já vê a intenção, né, e que rumo vai tomar a conversa. Porque era assim que esses falsos mestres faziam. Eles iam na casa das pessoas para falar mal de Paulo e colocar em dúvida o chamado de Paulo, e colocando em dúvida o seu chamado, eles poderiam também colocar em xeque, colocar em dúvida a mensagem que Paulo pregava. Então era uma coisa muito ardilosa. Como é que a igreja vivia naquela época? Né? Olha só. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Perseveravam, assim vivia a igreja. E temos que entender o seguinte, que a igreja naquela época não era como hoje, que tinha os templos. Eles tinham a sinagoga dos judeus, e os apóstolos iam lá ensinar e evangelizar, mas eles se reuniam nas casas. Era o trabalho de células, né? E na reunião nas casas eles não perdiam tempo, havia uma perseverança. Havia uma persistência no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Aí, ó, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Entendamos aqui o templo dos judeus, não era igreja como hoje. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Assim vivia a igreja daquela época. Aproveitavam o tempo. Quando se reuniam para louvar, para adorar, para bendizer o Senhor. Não perdiam tempo com fofoca, com conversa à toa, né? Então, e essa igreja que Paulo aqui, quando eu li em Atos, era a primeira igreja, né, de Jerusalém. Aqui já é igreja em outros lugares.
E essa igreja, infelizmente, estava passando por um problema, que estava dando ouvidos a pessoas que não tinham boas intenções. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado. Vamos aproveitar o nosso tempo. A Bíblia fala remindo o tempo, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Então, Paulo tem que fazer uma defesa, né? Segundo, qual é o assunto principal dessa carta? Eu falei que o motivo de Paulo escrever é porque havia um grupo que estava ensinando que o cristão, para ser cristão, tinha que ter fé em Jesus e se tornar um judeu, porque tinha que circuncidar e cumprir a lei. Esse era o motivo. Mas qual o assunto central? A justificação pela fé somente. Paulo exorta os Gálatas, porque eles estavam cedendo às heresias, né? A palavra heresia, né, significa ensino errado, que aqueles grupos de falsos mestres estavam tentando ensinar. Aí Paulo chama a igreja e fala: olha, vocês estão abandonando a graça, essas pessoas estão pervertendo o evangelho, eles estão negando a exclusividade do evangelho, eles extrapolaram o limite do evangelho. Então Paulo começa a trabalhar que aquilo que aquele grupo estava ensinando, que além da fé, precisa de coisas externas para complementar a fé. Paulo fala: isso é errado. É a mesma coisa dizer que para eu ser salvo, eu preciso crer em Jesus e fazer o bem. Por mais estranho que eu possa dizer, mas esse ensino está errado. Eu não faço coisas boas, eu não faço o bem, eu não faço boas obras para ser salvo. Porque se eu faço para ser salvo, a minha ação está então complementando a obra de Jesus, e isto é heresia, é ensino errado. A obra que Jesus fez na cruz, morrendo e ressuscitando por nós, é completa. Agora, a partir do momento que eu sou alcançado por esta obra, eu vou fazer coisas boas. Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, que nós fomos salvos para as boas obras. Paulo não escreve que nós somos salvos pelas boas obras. Ele fala: nós fomos salvos para as boas obras que Deus escolheu para nós antes da fundação dos tempos. Então, Paulo está trabalhando isso aqui. Olha o que Paulo fala aqui em Gálatas 2,16. Irmãos, se alguém quiser fazer uma contribuição, escrever, fique à vontade, tá? Bom dia, Eunice. Deus abençoe também a sua vida. Deixa eu aproveitar que aqui a audiência está boa. Terminando a EBD, eu vou lá para a igreja, tá? Vou ficar lá, os irmãos devem passar lá para orar, levar seus dízimos e ofertas e conversar um pouco. Então, eu estarei lá na igreja. Gálatas 2,16, olha o que Paulo fala. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado, não é tornado justo, não é salvo, não é perdoado por obras da lei. Não é por aquilo que eu faço. A salvação não é por meus méritos. Eu fiz muita coisa para ser salvo. Não. A salvação é pela fé, somente fé em Jesus, na obra que ele fez por nós. Aí Paulo fala que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados, salvos, perdoados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém, olha como é que Paulo é enfático, por obras da lei, por fazer caridade, por fazer boas coisas, ninguém será justificado. Ninguém será salvo. Deu para entender? Então,
Paulo trabalha isso aqui, mostrando-nos que a salvação é pela fé somente. E o que a gente faz depois é porque já somos salvos. Agora, uma outra coisa que Paulo trabalha aqui, que a salvação é pela fé. Mas Paulo aqui, ele trabalha a questão também da santificação, da necessidade de santificação. Ou seja, a graça de Deus liberta o ser humano. Agora eu sou livre em Cristo. Eu sou livre não para pecar. Eu sou livre para quê? Para viver em santidade no Espírito. Olha que coisa linda. O Evangelho de Jesus entra no nosso coração, somos salvos pela graça e somos libertos do poder do pecado. Eu não sou mais escravo, algemado, escravo do pecado. Agora eu sou livre em Cristo. Eu não sou mais dominado pelo pecado. Porque antes de Jesus, da salvação, se efetuar em minha vida, eu era escravo do pecado. Efésios capítulo 2 fala sobre isso. Que nós antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas que em Cristo Jesus somos ressuscitados. Ou seja, somos livres das garras do pecado. Então, livre agora para quê? Não seguir mais os desejos da minha natureza pecaminosa, que ainda é pecaminosa, mas agora não estou escravizada por ela. Deu para entender? E não escravizado por ela, eu estou livre para quê? Para viver em santidade. Paulo ensina que a vida cristã exige um padrão de santidade. Por isso aqui Paulo trabalha algo muito interessante, que existe um grande conflito entre a carnalidade, a nossa natureza pecaminosa, contra a espiritualidade. Paulo trabalha isso. Aí, onde que Paulo trabalha isso? Num texto, num bloco, que os teólogos chamam de perícope, onde se inicia e termina um assunto, tá? Aprenda essa palavra, perícope, onde se inicia e termina um assunto, depois começa um outro assunto. Paulo trabalha lá em Gálatas capítulo 5. Ele defende o seu apostolado, fala da salvação pela fé, fala que Cristo me libertou e agora sou livre não para viver em pecado. Aí no capítulo 5, versos 19 ao 21, Paulo fala das obras da carne, da carnalidade, ou seja, das obras que a natureza humana produz. Aí Paulo fala de prostituição, lascívia, feitiçaria, porfia, iras, dissensões, invejas, glutonarias, impureza, idolatria, inimizades, ciúmes, discórdias, facções, bebedices e coisas semelhantes. A nossa natureza pecaminosa, que nos dominava antes de Cristo, ela produzia essas coisas. E eu era escravo dessas coisas. Mas em Cristo Jesus eu sou liberto disso. E o que Deus faz? Porque nós somos falhos, pequenos. Deus coloca dentro de nós o Espírito Santo. A ponto de Paulo dizer em Coríntios que nós somos templo do Espírito Santo. Não somos de nós mesmos, somos templo, morada do Espírito Santo. Aí a partir do momento que eu sou livre do pecado, que eu sou justificado pela fé, salvo por Jesus, eu passo a ser morada do Espírito Santo. E ele passa a habitar dentro de mim. E habitando dentro de mim, ele começa a guerrear com a minha natureza pecaminosa, que produz muitas coisas. Mas a Bíblia fala, Paulo fala, mas o fruto do Espírito é. Aí Paulo começa a trabalhar do processo de santificação operada pelo Espírito Santo dentro de nós,
que produz amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E vai santificando a minha vida. E eu vou vivendo em santidade com Deus, vivendo guiado pelo Espírito Santo. Olha que coisa linda que Paulo trabalha aqui. Então, meu irmão, você me escute bem, me ouça bem. Você é templo, morada do Espírito Santo. Como é que diz a canção? Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Ele está em você. Mas ele não está lá como enfeite, com um bibelô que fica no armário quando alguém chega, ai que enfeite bonito, não. Ele está dentro de você produzindo o fruto, para que você e eu possamos viver em santidade. Nós somos templo do Espírito Santo. Então tudo que formos fazer, precisamos comparar as nossas ações e atitudes com a palavra de Deus, porque temos o Espírito Santo dentro de nós, né? Então o Evangelho de Jesus, da graça de Cristo, ele é santo. E ele requer a santidade daqueles que são salvos em Jesus. Então, olha que carta fantástica, a gente já está concluindo. Paulo faz uma defesa do Evangelho de Cristo, dos falsos ensinos que tinham naquela época. E nós também temos que ficar atentos. Jesus não precisa de defesa. Deus não precisa de defesa, porque eles são o que são. Agora precisamos sim, dentro da igreja, defender o Evangelho de Jesus contra falsos ensinos. Será que nós temos feito isso? Segunda pergunta, como é que está a sua vida espiritual? O que é que você tem produzido? Obras da carne? Ou tem deixado que o Espírito Santo produza o fruto dentro de você? Então, meus amados, estudar a carta de Paulo aos Gálatas é fortalecer a convicção de que alguém só pode ser justificado, perdoado, salvo pela fé em Jesus. E que é o próprio Deus que nos dá o dom da fé para a salvação. Essa carta é preciosa. Leia. São 6 capítulos só. Então leia a carta de Paulo aos Gálatas. Vale a pena ler essa carta fantástica que Paulo escreveu para aquelas igrejas e escreve, para mim e para você também. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo da escravidão. Deus libertou você para viver em santidade. Nós não somos mais escravos de ideologias, do pecado, mas agora somos servos de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém, meus irmãos? O que vocês acharam aí da lição de hoje? Tem algum comentário pertinente à lição que vocês queiram fazer? Quando eu vou servindo aqui o meu chimarrão, alguém quer fazer algum comentário, falar alguma coisa? Pode escrever aí, tá bom? E enquanto você escreve algum comentário, se não quiser, escreve um glória a Deus, um aleluia, tá bom? Faça isso aí para a gente terminar. Eu vou terminar aqui a lição de hoje. A semana que vem, se Deus permitir, vamos ver como é que vai ser, A gente traz aí Efésios, então leia a carta de Paulo também aos Efésios, e hoje à noite, às 18 horas, a nossa live do nosso culto, e eu vou terminando aqui, só dá tempo de arrumar o cabelo aqui, eu vou lá para a igreja, vou abrir a igreja para os irmãos, se quiserem ir lá, passar, conversar um pouco, orar, levar seus dízimos e ofertas, vai ser um prazer ver os irmãos lá. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai amado, muito obrigado por mais esse tempo precioso na tua presença. Te louvamos, te adoramos e te bendizemos por esse evangelho verdadeiro.
o Evangelho que nos mostra o verdadeiro caminho até Deus. Abençoe a cada irmão, a cada irmã, sustenta, trazendo bênção, abençoe o nosso país, nosso estado, nossa cidade. Pai, guarda-nos do mal, livra-nos desse vírus que está aí e que a nossa fé em Ti permaneça firme nesses tempos. Muito obrigado, Pai. Nós oramos a Deus em nome de Jesus. Amém e amém. Beleza, meus irmãos, vamos terminando aqui. E se Deus quiser, às 18 horas estamos de volta com o nosso estudo para a honra e para a glória de Deus. Fiquem todos na paz de Jesus e até mais, se Deus assim permitir.